Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre um filme da Netflix, lançamento, um filme novo de 2020 chamado A Casa. Há uma família tradicional, que é o marido, a mulher e um filho, mora num mega apartamento, mas quando tudo começa, antes de mostrar lá a casa, a família, o início do filme mostra um comercial, uma propaganda que um publicitário havia feito. Aí mostra ele numa agência, ele é uma pessoa já de meia idade, publicitário, não fala porque ele perdeu o serviço anterior e ele pedindo serviço numa agência. Claro que foi negado, dizendo que ele não encaixava nesse tipo de serviço, porque lá era para turma mais jovem. Aí ele volta para casa e eles encaram a realidade. Não dão conta de pagar o aluguel daquele apartamento que eles moram. Eles têm uma empregada, como eu já falei, a mulher, um filho e o Javier. Eles têm uma casinha num bairro simples, popular, e eles têm que mudar para lá, eles saem do apartamento e vão morar nessa casinha. Não é uma casinha, mas comparada com o apartamento, ela é bem inferior. Mas antes de ir à noite, ele oferece para levar a empregada em casa. Na estrada, quando ele estava levando, ele fala para ela que não dá mais para pagar porque a situação agora é outra e tal. E a mulher tem a chave da casa, porque ela trabalha ali. Aí ele pede a chave. Ele pega aquela chave e joga dentro do carro. A chave cai debaixo do banco. E tudo começa. A mulher dele, de uma senhora que já morava num apartamento muito chique, que tinha uma vida abastada, ela de repente vai trabalhar de faxineira numa loja. Começa uma procura de emprego. Ele vai numa determinada agência aonde ele pede serviço. Chegando lá, o cara, justamente a gente precisava de alguém com o seu perfil, papapá. E ele, a hora de assinar os documentos, ele percebe que ali naquela agência ele ia trabalhar de 3 meses, gratuito, só de experiência. Ele fica muito nervoso porque ele achou que ele tinha conseguido um serviço. Ele, voltando lá para o carro, ele estava tão injuriado, ele chuta a porta do carro. Quando ele chuta, ele percebe a burrice que ele fez, ele amassou o próprio carro. O que que ele faz? Ele abre tentando consertar o carro. O que que ele encontra? O molho de chave. E ele fala, naquela hora ele tem uma ideia. Ele começa a perseguir e a observar as pessoas que estão morando ali naquele apartamento onde ele morava. Ele observa e vê os horários, a hora que tem gente em casa, a hora que não tem gente em casa. Ele tem o poder da chave que ele havia pegado dentro do carro, que estava com a empregada. Ele começa a ir no apartamento, claro, quando não tem ninguém lá. E todas as vezes que ele vai no apartamento de frente daquele que ele morava, tem um cachorro que sempre late, mostrando que tem alguém entrando no apartamento de frente. Até tem hora que ele ouve o dono do cachorro dizendo assim: não tem ninguém aí, o apartamento está fechado. Pá, pá, pá. Ele entrando no apartamento que era dele antigamente, ele entra e ele procura coisas daqueles novos habitantes. Ele entra no computador e descobre toda a rotina daquela pessoa que mora ali dentro. Ele descobre que o dono do apartamento, a pessoa que está morando ali agora, ele era um ex-alcoólatra. Para ele se manter sóbrio, ele frequenta o grupo dos alcoólicos anônimos. E ele descobre aonde é, porque ele segue aquele senhor, é um rapaz bem jovem, e descobre aonde ele vai nas reuniões. Um dia ele é chamado para entrar lá na reunião. Ele fez de migué, na verdade ele queria entrar lá mesmo, porque o objetivo dele era ter contato direto com aquele cara que morava na casa dele. Não
não é casa dele, né? A casa que ele morava, o apartamento que ele morava. Ele aproxima desse cara, ele vai se envolvendo na história desse cara, ele vai policiando a vida dele, cercando ele de todos os lados. E chega um dia que o cara acaba convidando para que ele vá jantar lá na casa dele. E quando ele vai para jantar na casa, ele estava ali na porta chamando no interfone, porque ele não podia subir direto, senão ia descobrir que ele tinha a chave do apartamento. O jardineiro vê ele ali e descobre que ele está fazendo alguma coisa que não está certa. Ele vai lá para o apartamento, lá ele vê que o casal tem um problema, ele acaba descobrindo que o relacionamento deles não era muito forte, ele descobre que quem sustenta a casa é o pai da mulher do rapazinho, e ele mente muito, ele fala que ele não tem família, que ele é sozinho, pá, 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 pá. Mas antes, eu não sei se é antes ou depois disso, que ele vai jantar, mas foi antes. Como aquele cachorro o incomodava, latia, quando ele ia lá no apartamento escondido, ele descobriu que o dono do cachorro descia para dar uma volta com o cachorro lá na grama. Ele jogou uma carne envenenada e o cachorro comeu e morreu. Quer dizer, aquela coisa que incomodava ele entrando no apartamento, ele tinha dado um fim. E a história vai se desenrolando. Chega um dia que ele amassa o próprio carro, finge que está bêbado e chama o menino para ir ajudá-lo. O menino que eu falo, aquele que mora no apartamento que ele morava. E o cara vai ajudar ele de propósito, ele joga a bebida na roupa do cara para que quando ele chega em casa a mulher perceba que ele estava bebendo. Ele vai armando para cima desse cara de uma tal maneira que ele acaba descobrindo que aquele rapaz, ele é alérgico a amendoim. Ele falou que só uma gota de amendoim mataria ele. E o que aconteceu? Ele armou de uma tal maneira, ele é tão inteligente que ele colocou num spray de pimenta o óleo do amendoim. E levou, ele aproximou muito da mulher, ele armou muito para a mulher do carinha. Ele falava isso, ele falava aquilo, e ele acabou envolvendo a mulher de uma tal maneira e se aproximando muito da mulher e de uma criança. Ela tinha uma menininha. E ele, naquele dia que ele bateu o carro de propósito, ele pegou o celular do carinha e mandou uma mensagem como se o carinha tivesse mandado uma mensagem para ele, dizendo que precisava da ajuda dele e papapá, de modo que, quando um dia a mulher ligou para o Javier, que é o nosso carinha pedreira, dizendo que era para ele afastar do marido dela, porque o marido havia contado que ele tinha jogado a bebida na roupa dele, e ele acaba mostrando a mensagem que ele próprio havia escrevido, de modo que a mulher ficou pensando que era o marido dela que tinha chamado o Javier para ajudar ele, porque ele estava num problema, enfim. A história vai se desenvolvendo de uma tal maneira que ele começa a aproximar da família, e como ali naquela família a mulher e o marido não se dão bem, o cara havia saído de casa e ela estava sozinha na casa, ele arruma algum evento para ele ir com a mulher e a criança, ele tira a foto, manda para o carinha, de modo que ele mandando a foto no celular do carinha, o que ele queria? Ele queria que aquele carinha fosse lá no apartamento e brigasse com a mulher. E ele já tinha dado o spray que a mulher pensou que era um spray de pimenta. E na verdade era um spray de amendoim que o cara era alérgico. E não deu outra. O cara foi violento, partiu para cima da mulher, a mulher pegou o spray, jogou no rosto dele e ele ficou sem ar, caiu lá no chão. E ele já sabia que tudo aquilo ia acontecer, o ele que eu estou falando é o Javier. Ele sabia que tudo aquilo ia acontecer, ele já ficou lá embaixo no apartamento esperando ela ligar.
E não deu outra. Ela ligou pedindo ajuda, que ela achava que tinha matado o marido dela, papapá. E ele sobe e diz que está ajudando, que precisava fazer isso, que precisava fazer aquilo, e enfim. Mas eu estou esquecendo de dizer que aquele cara que estava no jardim, o jardineiro, ele era pedófilo. E ele descobriu que o Javier, o antigo morador, tinha acesso lá no apartamento onde ele morava. Como ele era pedófilo, ele pediu que o Javier subisse lá no apartamento, pegasse uma calcinha da menininha e levasse para ele. E ele fez. Ele levou a calcinha da menininha para o pedófilo. O pedófilo, não satisfeito, deu uma câmera e falou para ele que era para colocar no quarto da criança, para ele ver tudo o que acontecia no quarto da criança. Nessa hora ele falou, exceto ele pensou, não vou fazer isso. O que aconteceu? Ele preparou, sabe aquele negócio de soprar folha no gramado? Ele já tinha visto o cara trabalhar com aquilo. Ele preparou uma armadilha para o cara, de modo que, quando o cara ligou, ele explodiu e o cara foi todo queimado. Não fala se o cara morreu ou não, mas pelo menos ele ficou bem escavacado. Enfim, a história segue seu ritmo, ele prepara tudo. Ali na hora que eu falei que o carinha tinha recebido spray de pimenta no rosto e caiu sem fôlego, ele pediu à mulher que fosse cuidar da menininha e ele viu que o carinha estava vivo. Sabe o que ele fez? Ele acabou de matar o carinha. Ele tapou o nariz, ficou sem ar e morreu. Enfim, passa uma passagem de tempo, já mostra ele lá naquela agência aonde ele tinha ido pedir serviço e eles haviam colocado ele como estagiário não remunerado. O que aconteceu? Aquela agência era da mulher do carinha que morreu, da mulher não, do pai dela. E o que aconteceu mais ainda? Ela havia casado com ele. Pensa que ele foi morar naquele apartamento? Não, ele foi morar numa mega mansão. Acontece que aquela primeira mulher dele, chamada Marga, ela tinha descoberto toda a armação do marido, que é o Javier. E ela pediu para falar com ele, lá na agência onde ele era o gerente geral de todo mundo. Enfim. Quando ela falou que ia levar para a polícia, era isso, era aquilo, ele falou, então tá, pode levar para a polícia, contar tudo. Só que aquela mesada que o filho dele, com ela, que ele era casado com ela antigamente, recebia todo mês, ele ia cortar tudo. Ele ia fazer de modo que ela perdesse a casa, ela perdesse tudo e ia ficar na Rua da Amargura. O que aconteceu? Tudo indica que ela não ia entregar ele, porque senão ela não tinha condição de sobreviver com o filho. Enfim, você torce para que ele se ferre e ele não se ferra. Ele termina com a mulher daquele carinha que ele matou, com a menininha numa mega mansão. Esse filme me lembra muito aquele filme que ganhou o Oscar, A Parasita. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de, porque eu gravei esse filme também e tá aí no meu canal. Se vocês olhar, vocês vão ver que tem muita semelhança. Então, no mais, muito obrigada. Fica aí a dica. Chama A Casa. É um filme espanhol, novinho, é de 2020, tá na Netflix agora esses dias. No mais, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. No mais, muito obrigada, tchau, tchau e até.